respondendo perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer a segunda parte do vídeo respondendo perguntas. Há uns dias atrás eu deixei no Instagram e na comunidade do YouTube um recadinho pedindo para vocês me fazerem perguntas sobre leitura, literatura, o que mais? Cultura. No Instagram muitos deixaram algumas questões e já fiz um vídeo sobre isso, mas aí o vídeo ficou muito grande, não deu para responder as questões do YouTube, da comunidade do YouTube. Então, agora, este vídeo, eu vou responder as questões da comunidade do YouTube. Vou olhar aqui para baixo, porque eu tô vendo as questões aqui no computador. Então, a primeira questão. Andréia Machado, como você separa a obra do autor? Qual a sua opinião quanto a isso? Woody Allen no cinema e Marion Zimmer Bradley na literatura, para citar alguns exemplos. Essa é uma pergunta muito boa, viu, Andréia? Eu já tive, assim, momentos diferentes, posicionamentos diferentes sobre essa questão. Eu achava que, principalmente autor de humanas, não poderia cometer alguns deslizes, né? Então, eu era bem flexível quanto a isso. Mas, depois, acho que com a idade, com a maturidade, aí eu percebo que começar a excluir tudo que a gente não gosta no outro, em termos de pensamentos, de atitude, caráter muito diferente do seu, também pessoas com atitudes, posicionamentos ideológicos que ferem os nossos princípios, acaba sobrando pouca gente, né? Às vezes nem a gente mesmo sobra disso, porque às vezes a gente não gosta do que faz, não gosta de determinado comportamento. Para ficar mais próximo da realidade de vocês, é só vocês pensarem nessas eleições presidenciais de 2018, né, pela qual nós passamos, né? Não é segredo para ninguém que teve muita rixa aí entre famílias por conta de posicionamento político, né? Teve gente que rompeu com um membro da família e tal. Eu também tive alguns desentendimentos, não cheguei a romper porque eu tento levar isso da melhor maneira possível. Então eu evito o assunto e tal, mas assim, a gente se decepciona, né? E aí você vai fazer o quê? Vai cancelar a pessoa? Não, é um exercício, sim, sem dúvida. Eu não tenho uma resposta muito objetiva para isso, sobre como fazer para separar essas coisas. Eu não sei dizer, talvez essa seja uma sugestão. O que eu tinha pensado em fazer, algo muito próximo disso que você está me falando, é fazer um vídeo sobre autores literatos que eram fascistas, né? A gente adora assim, o livro, às vezes nem sabe do pensamento, da ideologia do autor, mas eram fascistas. E depois de passar por essa experiência de ler alguns que depois eu descobri eram fascistas, eu fiquei pensando, nossa, vou gostar menos da obra por conta disso? Não, mas não deixa de ser uma decepção. Enfim, acho que eu não falei, tá longa a minha resposta, mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta porque eu não sei como respondê-la. Me desculpa. Denise Freitas. Carmen, você gosta de ler fantasia, tipo Tolkien, Narnia, etc? Que tipo de livro leve você gosta? Eu não sou muito de ler fantasia, então assim, nunca li Tolkien, Harry Potter, Narnia, nada disso. Vou falar que eu desgosto, não tenho hábito simplesmente. Olha, quando eu quero ler coisa leve, eu leio HQ. Mesmo assim, não é um formato que é necessariamente leve, é só um formato diferente, né? Eu tenho um mouse aqui, isso aqui não é nada leve, é HQ, né? Sobre nazismo e tudo mais. Aqui, dentre as minhas coisas, eu acho que eu não tenho nada muito leve, não. O que eu tinha, eu acho que já foi. Supervalor 1. Primeiro de tudo, parabéns pelo excelente canal. Muito obrigada. Minha pergunta, qual autor brasileiro, autor ou autora, né, é muito conhecido ou conhecida no exterior, sem ser Paulo Coelho? Ele colocou entre parênteses. E aí já teve uma pessoa que respondeu, Sherlica G. Desculpa, eu não sei se eu estou pronunciando seu nome corretamente. Ela diz assim, eu respondo isso. Clarice Lispector e Machado de Assis estão muito requisitados aqui na Inglaterra, onde moro. E Lima Barreto um pouco. Há livros de Julian Fuchs, aqui nas livrarias também. Um pouco de Chico Buarque, mas diria que ele é conhecido aqui.
Bom, complementando a resposta dela, eu diria que também o Guimarães Rosa, ele é bem conhecido fora também, certo? Mas aí varia muito do país, né? Então, assim, dentre aqui os latinos, nos países da América Latina, eu acho que há alguns brasileiros que são bem conhecidos. Na África, alguns países africanos, também há alguns autores brasileiros que são bem conhecidos. Na Europa já é outra realidade. Mas, de modo geral, esses três, Clarice, Machado e Guimarães Rosa, acho que são conhecidos de maneira assim, mais genérica, mais ampla. Lohane Lima, ela me fez assim várias perguntas. Vamos lá. Qual seu top 10 de livros preferidos? Quais aspectos consideram importantes ao analisar um livro de ficção? Qual momento histórico mais gosta de ler? Qual o autor ou autora considera superestimado? Bom, a primeira pergunta significa que você é mais recente aqui no canal, você não é tão antiga, porque quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não faço top 10, tenho dificuldade, e é por isso até que eu faço vídeos dizendo qual é a minha obra preferida de cada autor, ou os meus autores favoritos, mas escolher 10, eu acho bem difícil. Eu sei escolher dois livros favoritos da vida. Quem me acompanha há algum tempo já deve estar aí completando na mente quais são esses dois. Tem vídeo para cada um deles, que é Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, tá? Agora, outra pergunta. Quais aspectos considero mais importante ao analisar um livro de ficção? Fiz um vídeo exatamente sobre esse assunto, né? O que eu considero bom, o que um livro tem que ter para eu considerá-lo bom em ficção. Então, vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhadinha, que lá eu tô explicando direitinho, dou vários exemplos e tal. Qual momento histórico mais gosta de ler? Bom, eu acho que é o século XIX. Eu acho que é um século riquíssimo. Qual autor ou autora considera superestimado? Eu poderia dizer autores de livros de gênero que eu não gosto, né? Seria muito fácil. Livros de autoajuda, por exemplo, que eu não sou muito fã, eu poderia citar qualquer um. Eu não acho justo, porque se eu não gosto do gênero, eu não estou acostumada a ler esse gênero, por que eu vou falar dos autores? Então, enfim. Eu não consigo pensar em nenhum. Por quê? Eu tendo a acreditar que se eu leio uma obra de um autor que eu esperava mais, todo mundo fala bem, eu vou achar que o problema está em mim. Aí eu acho que eu preciso ler mais obra do autor, né? Mas aí, como eu também já não fiquei tão fã com a primeira leitura, aí eu resisto um pouco e leio mais obra. Não sei se deu para entender, mas eu prefiro achar que o problema está em mim, já que ele é muito conhecido, muito estimado, e também depende de quem estima, né? É a crítica que estima. Quando é a crítica que eu conheço, que eu considero, que eu respeito, estima muito o autor e eu não achei lá essas coisas, aí eu tenho certeza que o problema está em mim. Agora, quando é gente que gosta de outro gênero e exalta muito o autor, aí eu já nem leio, aí eu não tenho muito o que comentar. Vanessa, qual livro mais fora da sua zona de conforto que você já leu? E filme? É a mesma resposta para as duas perguntas, praticamente. Eu não gosto de filme de terror, livro de terror, eu não gosto muito dessas coisas. Então, pensando nisso, livro, eu posso citar aqui Stephen King, O Iluminado. Aqui é um caso que eu poderia citar na pergunta anterior. Ai, todo mundo ama o cara e eu não gosto muito. Mas não é que eu não gosto do autor, eu não sou fã do gênero. Mas percebe que não gostar do gênero acaba contaminando, né? Me impedindo de conhecer o autor melhor. Se o autor escrevesse alguma outra coisa, talvez eu gostasse bastante. Embora tenha autor que eu tenha conhecido que produz gênero que eu não sou muito fã, mas eu percebo uma qualidade literária, não estou nem falando linguística, uma qualidade literária no que ele escreve que eu acho fora de série. Eu penso, nossa, se esse cara escrevesse outro gênero, eu ia amar. Exemplo disso é aquele que faleceu há pouco tempo, que eu esqueci o nome, que escreve livros que lembram histórias do Scooby-Doo. Gente, eu não lembro de nenhum livro nem do nome dele. Eu sei que ele faleceu há pouco tempo. Eu vou deixar aqui. Porque eu não lembro agora, para vocês verem que... E eu li, acho que 2 ou 3 livros dele, né, para ter certeza. E ele, do ponto de vista literário, ele era muito bom, mas o gênero não era muito que me agradava. Carmen Silvia Prado, a minha xará.
Quais livros você indicaria para começar a ler mitologia grega? Os poemas hesiódicos, né? Os livros do Hesíodo. Teogonia primeiro, depois o Trabalho e os Dias. Esses dois, acho que esses nos ajudam, porque Teogonia fala da origem dos deuses. Aí a gente começa a entender a relação entre eles, porque as coisas são assim. E depois o Trabalho e os Dias também, os castigos, as coisas. Aí você vai ver muita semelhança com a Bíblia. Hesíodo foi uma das fontes da Bíblia, Velho Testamento. Susana Starrelin, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Susana, desculpa. Gostaria muito que você nos falasse sobre as escolas literárias. Um abraço, obrigada. Essa é uma questão que seria motivo para um outro vídeo. Primeiro porque há várias escolas e depois há muito que se falar sobre cada uma delas, principalmente sobre o romantismo e tal. Então, talvez seja o caso para um outro vídeo. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu posso fazer. Bonacera Catuxa. O que você acha de literatura infantil? Eu lia quando era criança, pré-adolescente e tal. Eu acho extremamente necessária para inserir a criança nesse mundo, nesse universo literário, nesse mundo de fantasia, lúdico, essas coisas todas. Mas, assim, pensando do ponto de vista da produção, eu acho que não é para qualquer um produzir literatura infantil, né? A pessoa tem que ter muita habilidade, tem que ser muito boa nisso, tem que fazer um esforço para se despedir de todos os seus preconceitos, porque está formando ali um leitor, né, uma pessoinha. Eu acho bem delicada, não é para qualquer um. Lorraine Lima, novamente. Como costuma fazer fichamentos de livros teóricos? Eu não ficho, né? É engraçado, eu fiz um vídeo aqui, acho que o mais visto do canal, que é sobre fichamento. Não, não é. É um dos mais, não é o mais. É sobre fichamento, resumo e tal, e resenha, mas eu não ficho. O que eu faço é ler o livro, escrever a lápis, caneta, marca-texto, jamais uso, mas escrever a lápis no rodalado, rodapé, marcar, mas não faço fichamento. Aí quando eu tenho que escrever, por exemplo, tese, essas coisas, artigo, eu estava escrevendo uns textos há pouco tempo, o que eu faço? Eu abro o livro, começo a ler, vejo as partes marcadas, já vou digitando, já vou fazendo, já vou ajustando, aí já insiro o pensamento meu, essas coisas todas. Eu trabalho assim direto no computador. Mas enfim, essa é a minha forma de funcionar, não há uma regra. Tem gente que só consegue fazer fichamento e depois escrever. Eu escrevo direto. A Bruna Fontenelle. Oi, Carmen, você parece ter uma memória prodigiosa. Existe algo que você sempre faz quando quer consolidar um aprendizado, não o deixando cair no esquecimento? O que você pensa a respeito do impacto do consumo abusivo de internet na formação de novos leitores? Com tanta distração, velhos leitores estão desatentos e lendo bem menos, e os novos, então? Qual o impacto disso na imaginação, aprendizado, memória, etc? Beijos. Obrigada, Bruna. Bom, vamos lá. Primeira. Eu tenho uma boa memória assim. Minha família até me usa, viu? Agora, se existe algo que eu sempre faço quando eu quero consolidar o aprendizado, olha, aí o que eu faço? Esquema. Não é necessariamente escrever. Se eu não conseguir fazer um esquema sobre algo, né, que eu estudei, que eu preciso conhecer, significa para mim que eu não aprendi aquilo, né? Que eu não sei o suficiente, que eu preciso estudar mais. Então, quando eu consigo montar um esquema, parece gincana, talvez algo muito próximo de mapa mental. Eu sou bibliotecária, minha cabeça funciona categorizando as coisas, relação de gênero, espécie, meio causa e consequência, essas coisas assim. Se eu não conseguir fazer um esquema, para mim é prova de que eu não entendi bem. Se eu não consigo sistematizar, não entendi. Então eu faço essas coisas. Agora, em que situação eu faço isso? Eu fazia muito isso quando eu tinha que estudar para concurso. Agora, para escrever, como eu disse na resposta anterior, para escrever eu não faço fichamento, nada, eu já sento direto e já vou fazendo, eu já trabalho direto no computador. Agora, o que eu penso sobre o consumo, o impacto do consumo abusivo da internet na formação de novos leitores? É muito pior do que eu poderia imaginar se eu não tivesse entrado em contato com redações, né? Por uns 2 anos eu revisei muitas redações assim de concurso público, assim, eu acho que nesse período todo eu revisei, eu acho que umas
mais de 2.000 redações. E as pessoas já estão ficando analfabetas totalmente, assim. E o curioso é que, pelo tipo de erro, a gente percebe que aquele problema é porque a pessoa não está tendo contato com a escrita. Porque muitas palavras que eu vi nessas redações, as palavras, eu ficava chocada com uma palavra, eu nunca tinha visto a palavra e não entendi o sentido. Só quando eu tentava ler o som da palavra, explicar o sentido. Ou seja, se o som explica o sentido, é porque a gente está regredindo a uma fase da oralidade. As pessoas ouvem, né? Gramática não tem lógica, a gramática é prática, é memória, né? Se você não vê algo escrito como aquilo é escrito, você pode errar, porque o alfabeto fonético é diferente, né? Do gráfico. E eu não estou falando assim de trocar, às vezes, o S, o cedilha pelo S, um errinho assim. É muito mais grave que isso. Uma palavra dividida, separada, por exemplo, desde. A pessoa escrevia 10 com Z, como número 10, espaço, D. Percebe que isso é muito mais sério do que trocar, confundir se exceção é com 2 S's ou com cedilha? Você pensa, a pessoa está acostumada a ouvir, ela não está acostumada a ver essa palavra. E exemplos como esse, tenho vários. Assim, eu fiquei chocada com um monte de coisas que eu vi. E até mesmo dos alunos, para quem dou aula assim, no ensino universitário, pontuação, manda lembranças. No caso lá da redação, né, que era manuscrita, aí você vai, não tem um corretor ali, né, num editor de correção, tal, tá escrevendo ali com o que ela sabe. Mas trabalhos de alunos que me entregam, assim, né, feito em editor de texto no computador, com erro de gramática, assim, erro ortográfico, né? Erro de gramática que o Word não conserta, né, erro sintático e tal, mas ortográfico ainda é difícil. Então, assim, eu não sei onde a gente vai parar. Eu li em algum lugar que, pela primeira vez na história, os filhos estão menos inteligentes que os pais. E eu vi especialistas falando que isso é por conta desse excesso de exposição às redes sociais e tudo mais, que afeta o desenvolvimento, a aprendizagem, a capacidade cognitiva das pessoas, né? E eu percebo realmente, como os meus alunos, que essa garotada de hoje, esses jovens de hoje, têm muito mais dificuldade para aprender o que quer que seja do que os de antigamente. Eles têm muita dificuldade de fazer associações, né? E a leitura ajuda nisso, né? Ajuda muito, a gente sabe. Sirley Stangerlin, não sei se eu estou falando corretamente, me desculpe. Carmen, como identifica o narrador não confiável? Olha, você vai identificar por próprios elementos do texto. Então, assim, você tem sempre o narrador em primeira pessoa, né? Normalmente, os narradores não confiáveis, eles estão narrando a história. Então, assim, a primeira coisa é o narrador que está narrando a história, né? O narrador em primeira pessoa. Quando ele começar a se colocar como vítima, aí você já começa a ficar desconfiada. Narrador em primeira pessoa que se vitimiza. Aí você começa a ficar desconfiada. Isso é o gatilho. Aí começa a prestar atenção do que ele está reclamando. E aí comece a ver no texto, né? Porque sempre tem no texto elementos que fazem a gente perceber que talvez as queixas dele sejam infundadas. No texto sempre tem. E aí sim você já começa a perceber que não dá para confiar muito bem no que ele está falando, né? Que pode ser outra coisa. É não se deixar levar pelas lamúrias, entendeu? Quando começa a se lamuriar, desconfie e comece a prestar mais atenção. A Sherlica ou Sherlica, desculpa, não sei como é seu nome. Carmen, você gosta de fairy tales? Você já leu George MacDonald, que influenciou Tolkien, ou C.S. Lewis? Não li. Isso para a segunda pergunta, né? E assim, eu gostava bastante, né, de fantasias. É a mesma pergunta que já me fizeram. Eu gostava bastante fantasias, contos de fadas, quando eu era criança. E depois de adulto eu acabo não lendo muito, né? Não lendo nada. Mas assim, não é porque eu tenho algo contra, é porque agora eu leio outras coisas, tá? Maurício Gustavo, pretende ler Ulisses do Joyce? Talvez um projeto de leitura ajude. Essa questão do Ulisses é assim,
Eu sempre falo que vou fazer um ano de leitura do Joyce, do Ulisses, né? Vai ser a minha promessa de leitura para o ano X. Eu já até prometi para mim mesma, mentalmente só, não me comprometi publicamente até agora, a lê-lo em 2021. Mas eu pretendo ler sim. Paulo César, você convive bem com a solidão? E aí outra pessoa aproveitou o gancho, André Machado, comentando a pergunta dele, né? Outra questão interessante, falar sobre solidão e solitude, porque muitas pessoas ainda não têm isso de forma clara. Bom, Paulo César, você já me perguntou isso no vídeo que eu falei de solidão na literatura, eu já te respondi, não tem problema com solidão. E também já respondendo a questão do André, neste mesmo vídeo que eu falo solidão na literatura, o último que eu fiz sobre esse tema, eu falo da diferença entre solidão e solitude, lá eu explico. Rômulo Peçanha, fale sobre fanzine, contracultura ou parte. Bom, mais uma questão que, né, daria motivo. Aliás, um desses itens só já seria motivo, tema para um outro vídeo. Imagine se você citou 3. A Shirley KG de novo, desculpa, eu tô errando seu nome, eu tenho certeza. Você já teve acesso à autora ainda não traduzida no Brasil, chamada Ali Smith? Não, ainda não conheço, acho que nem nunca ouvi falar. Aí ela ainda pergunta, qual é o melhor autor contemporâneo do Brasil? Isso é difícil, porque assim, também depende do que você considera contemporâneo. Muita gente considera contemporâneo autores da segunda metade do século XX para cá. Tem gente que já considera contemporâneo autores do século XXI, né? Tem gente que considera contemporâneo autor vivo. Quando eu fiz letras, a gente considerava contemporâneo de meados do século XX para cá. Aí já tem bastante coisa, é até difícil dizer, né? Se for considerar contemporâneo, né, conforme aprendi, da segunda metade do século XX para cá, eu posso escolher uns 3 no mínimo, assim. Guimarães Rosa, um deles. Raduan Nassar é interessante, né? Eu li 2 obras dele, Um Copo de Cólera e esqueci o nome do outro, mas eu gostei bastante. Ali para mim tem algo de diferente naquele autor que eu não consigo identificar ainda e eu teria que ler mais alguma coisa para eu conseguir definir bem por que eu gosto dele. Margarida M. Que livro gostaria de ter escrito? E que livro leu e não gostou? Eu gostaria de ter escrito Vermelho Negro, né? Um dos livros favoritos da vida. Eu gostaria de ter escrito aquela obra, porque eu acho que ela tem de tudo que eu gosto numa obra, assim. E, nossa, se eu tivesse escrito algo parecido com aquilo, eu já ficaria bem feliz. E o que eu li e não gostei? Eu li e não gostei A Menina que Roubava Livros, e eu acho que já expliquei por quê. Porque o foco narrativo daquela obra me desgostou bastante. A morte narrando, mas acho que o autor não deu conta de criar este foco narrativo, a morte narrando a história. Então, assim, você esquecia que era a morte que estava narrando. Às vezes, quando ela dava uma risadinha e fazia uma piadinha, aí você lembrava e tal. Mas não ficou bom. Não ficou bom, ele não deu conta. Então, embora a história, o enredo fosse bem legal, escolher a morte para narrar a história, a ideia é boa, mas ele não deu conta de realizar. Rômulo Peçanha, que tinha me sugerido lá falar de contracultura e tal, aí ele continua. Ou algo sobre narrativa e drama, por exemplo. Há algo de drama em Vidas Secas, ou há uma narrativa em Paixão, segundo o GH, ou no poema Havia uma Pedra no Meio do Caminho. Bom, você está falando de muitas coisas diferentes. Eu não sei necessariamente sobre o que você quer que eu fale. Sobre a Paixão segundo o GH, já fiz vídeo. Vidas Secas também já fiz. Então, assim, eu acho que você teria que ser mais específico, Rômulo, para eu dar conta. O poema, Uma Pedra no Meio do Caminho, eu não analisei ainda, mas eu analisei A Máquina do Mundo. Se você entender A Máquina do Mundo, A Pedra no Meio do Caminho, facinho, porque eles estão interrelacionados. Também tem vídeo aqui, então talvez isso ajude. A Angélica G de novo. Quem são os seus ensaístas preferidos? Brasileiros? Será que você está se referindo de ensaístas de literatura? Então, não sei, né, de que área você está falando. Eu vou entender que sim, que você está falando de literatura. O Robert Schwartz,
o Antônio Cândido. Eu gosto bastante desses dois, assim, eu confio muito, assim, no que eles falam. Xelica G, também de novo, eu tô errando seu nome, tenho certeza. Carmen, você disse um dia que não gosta de biografia, mas tem alguma que você leria? Olha, eu não sou de fato fã de biografia, mas assim, se a pessoa me interessar bastante, eu acabo lendo sim. Eu li, por exemplo, a biografia da Lu Salomé, aquela que, por quem Nietzsche se apaixonou, riu, que tal, eu até fiz vídeo sobre ela. Então, assim, se a pessoa me interessa muitíssimo, eu tiver a oportunidade de ler, eu posso ler. Rômulo Peçanha, de novo, poesia marginal. Vocês querem o quê? Que eu faça vídeo sobre essas coisas? É isso? Aliás, vou até pedir pra vocês, se tem algum vídeo, algum assunto que vocês queiram que eu faça vídeo a respeito, deixa aqui, fica mais fácil, porque tem coisas que vocês comentam, assim, que não dá pra responder na forma de pergunta. Esse vídeo já está gigante, são temas que merecem, assim, um vídeo à parte. Espero que vocês tenham gostado e, assim, se tiver algum assunto sobre o qual vocês queiram que eu discorra, sobre o qual vocês achem que eu possa dar conta também, porque tem isso, aí vocês deixam aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada, beijos e